Bom dia, saudações a todos os participantes de cursos de Higiene e Segurança no Trabalho, noções de recursos humanos. Bem, conforme fazer uma gestão de tempo bem arquitetada, é uma gestão de tempo justa para todos os participantes, eu irei dar aquilo que é a apresentação do tema do dia de hoje. Como abordagem, nós teremos as perdas de produtividade e qualidade. As perdas de produtividade e qualidade, também eu queria especificar que são todos cenários que vão influenciar naquilo que é a produtividade, a meta específica da empresa, como também a qualidade como resultado daquilo que é a produção. No entanto, para esclarecer para essa abordagem, eu trouxe cá alguns itens, dentre os quais podemos encontrar a perda de horas de trabalho pela vítima, perda de horas de trabalho pelas testemunhas responsáveis, as perdas de horas de trabalho pelas pessoas encarregadas pelos inquéritos. Peço perdão pelo D, correto é pelos inquéritos. Interrupções da produção, danos materiais, atraso na execução de trabalho, custos da execução de trabalho, a retoma do trabalho pela vítima, diminuição de rendimento durante a substituição. Bem, para essas abordagens, eu ainda considero serem partes de uma cultura geral em higiene e segurança no trabalho. No entanto, para a abordagem de hoje, nós iremos destacar alguns aspectos como os quais a perda de horas de trabalho pela vítima. Existem outros aspectos, para além desses fatores que eu identifiquei cá, porém podem ser uns 30 entre outros, mas o que eu trouxe aqui para vocês são um pequeno resumo das outras abordagens que têm a ver com os fatores de perda. No entanto, vamos ter aqui aquilo que diz respeito à perda de horas de trabalho pela vítima. O que seria a perda de horas de trabalho pela vítima? Quando nós deparamos com uma situação de algum inconveniente dentro de uma zona de produção, dentro da empresa, para poder continuar-se a executar a atividade no mesmo setor, é essencial como que os responsáveis de recursos humanos, assim como também os responsáveis pela área de higiene e segurança no trabalho, façam uma vistoria em coletivo com os dois setores sobre os meios que influenciaram para a existência daquele acidente. Automaticamente, isso vai roubar tempo, pode até roubar recursos financeiros, isso vai roubar horas de atenção, alguns aspectos referentes a critérios de especialização de causas de acidentes, e tudo isso envolve algum tempo. Perdendo tempo, então significa que nós vamos perder também horas na rotina normal de trabalho dentro da empresa. Perda de horas de trabalho pelas testemunhas e responsáveis. Geralmente, quando o acidente acontece em empresas que sabem cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho, é necessário com que tenhamos no mínimo um grupo de 5 a 3 participantes da empresa que possam dizer, caso pudessem estar atentos, em que aspectos estavam por detrás no acontecimento do tal acidente. No entanto, esses testemunhos são sujeitos a preencher uma ficha que diz respeito a uma testemunha visual que diz se este indivíduo teve a causa do acidente por responsabilidade no uso dos GPIs, ou teve a causa do acidente porque os GPIs é que estavam a falhar, ou teve a causa do acidente porque simplesmente ele não tinha nenhum apoio a EPI específico para a sua zona de produção. No entanto, perda de horas nesses testemunhos podem se influenciar em dois aspectos. Por vezes, existe aquele clima de irmanidade dentro das organizações. No entanto, o outro irmão não quer dedurar o comportamento do próximo. O que é que isso vai roubar? Vai precisar que dentro da organização o gestor de recursos humanos, mediante as suas capacidades de psicologia de trabalho, possa fazer análises mais sólidas que tenham algum sentido, de forma a perceber a raiz desses mesmos problemas. Isso vai roubar tempo, recursos, atenção, colaboração e participação dos restantes participantes da empresa. Perda de horas de trabalho pelas pessoas encarregadas pelos inquéritos. Seria nesse contexto. Após o acontecimento pouco confortável, que neste caso são as condições que vão reduzir a produtividade e qualidade, entre várias, podem ser falta de manutenção dentro de uma produção de trabalho com químicos desconfortáveis para o organismo. No entanto, isso vai se refletir na diminuição da capacidade do mesmo participante, o que vai influenciar também na perda de produtividade mesmo. Ora, vejamos. A perda de horas de trabalho para as pessoas encarregadas pelos inquéritos implica todos
membros da empresa que são responsáveis pelos detalhes, a análise, o mapeamento de riscos, as consequências, como aconteceu, de como aconteceu, como não aconteceu, elas vão ter que dedicar parte da sua atenção a tentar perceber quais são os motivos que estavam por detrás da existência do mesmo acidente. No entanto, após perceberem a primeira fase, geralmente isso pode ser feito em 3 etapas, que é a etapa de fazer análise da região do acidente e a outra etapa gira em torno de perceber quais dos participantes da empresa foram um bocado negligentes nos cuidados necessários dentro da empresa. E a última é, antes de fazer aquilo que é a atribuição de culpa e causa, analisar quais são as técnicas existentes para fazer a visão da melhoria dentro da empresa. Fazendo isso, nós iremos garantir que, para além da pessoa sentir-se culpada, também possa sentir-se com a chance de ter uma segunda chance para poder retomar o trabalho, dependendo daquilo que são as cláusulas da empresa, das existências e de como é que eles articulam a ideia de continuar a trabalhar com responsável pelo acidente, pelos problemas dentro da empresa ou descartar o mesmo participante da empresa. Interrupções da produção. Quando nós falamos de interrupção da produção, estamos a falar que, mediante esses outros aspectos que nós já identificamos aqui antes, os 3 primeiros que eu tive cá a situar, estamos a dizer que a interrupção na produção são condições que vão influenciar diretamente no stop durante algum tempo. Pode ser constante, pode ser aleatório, troca de turnos, entre outros, para tentar perceber quais são os motivos que estavam por detrás do acidente. Existem outros aspectos, vamos perceber se temos como evitar isso, se vale a pena continuar dentro do ambiente de trabalho durante aquele período. Em que isso vai influenciar quando nós falamos de interrupções da produção? As interrupções da produção vão influenciar diretamente naquilo que é a pausa constante, semanal ou mensal, semestral, dependendo dos turnos de atividade da empresa. Porque nós vamos querer perceber a causa do acidente, se há alguma coisa que ainda não está dentro da nossa capacidade de perceber se é a origem para o desenvolvimento do acidente, ou então, se mediante as interrupções da produção, nós podemos ter outras alternativas, são soluções aceitas para o desenvolvimento da empresa. Mas de um ou de outro jeito, isso acaba sendo sempre uma desvantagem, porque implica perda de tempo, perda de a ampliação dos recursos, que ampliação, ou seja, ampliar, desculpa pela falha, aquilo que são os recursos aplicados dentro de uma empresa para poder ganhar tempo, recursos, retorno, vantagens práticas dentro da zona de produção. Danos materiais. Dentre outros fatores, quando falamos de danos materiais, são todos os recursos mecânicos, tratores, empilhadeiras, batedores de carga, máquinas de circuito, entre outros, que em algum momento podem ser mal manuseados e, na consequência do dano de rede desse mesmo acessório, vai influenciar também nos outros aspectos já referidos, como a perda de tempo, vai influenciar também em descarga, saturação da mão de obra dentro do ciclo laboral. Então, isso vai se refletir diretamente naquilo que são as consequências dos danos materiais. Vamos falar aqui de respeito ao atraso na execução do trabalho. O atraso da execução do trabalho pode ser percebido como um ciclo que é resultado dos outros aspectos já identificados. O que seriam os atrasos na execução do trabalho? Os atrasos na execução do trabalho seriam atraso na flexibilidade e satisfação de tarefas por aspectos referidos acima, como a perda de horas pela vítima, a perda de horas pelas testemunhas responsáveis, perda de horas de trabalho pelas pessoas encarregadas pelos inquéritos, interrupções de produção, danos materiais. Todos esses aspectos acima referidos vão influenciar diretamente no atraso de execução do trabalho. Custos na execução do trabalho. Quando nós falamos cá dos custos na execução do trabalho, estamos a falar aqui, dependente daquilo que é o impacto dos aspectos que dizem respeito às perdas de produtividade, os custos de execução do trabalho podem se referir ao que diz respeito à perda de transação de horas, perda em resolução daquilo que são as causas do acidente, podem se referir também naquilo que é perda no cumprimento de entregas, entre outros. Todos esses aspectos vão abalar a parte financeira da organização, que neste caso é a empresa, o que vai refletir diretamente nos custos na execução do trabalho. A retoma do trabalho pela vítima. Quando nós falamos da retoma do trabalho pela vítima, estamos a falar
do período, compasso de espera, descanso, reposição médica, composição hospitalar, ingredientes necessários, saber se esse indivíduo teve alguma doença de trabalho, alguma atividade profissional que pode trazer alguma enfermidade para ele. E, no entanto, nós temos que saber se esse indivíduo se encontra com recursos psicológicos, práticos e ativos para fazer a retoma de trabalho. Qual seria a vantagem ou desvantagem disso? Seria que ele fazendo a retoma de trabalho, ele venha articular o seu raciocínio a tempo e hora. Caso ele não precise de algum sustento psicológico, pode depender daquilo que é o impacto do acidente ou não. Então, quando nós falamos da retoma de trabalho, envolve sim algum aspecto que vai influenciar na produtividade do trabalho, porque este indivíduo pode voltar para o meio da atividade, com todos os aspectos que identificam a sua experiência profissional um bocado danificados. Isto é, ele pode não ter a mesma força para executar os trabalhos a tempo e hora. Na diminuição de rendimento durante a substituição implica todos os aspectos que vão frustrar o tempo de produção enquanto nós alteramos a mão de obra. No entanto, se temos alguém que desenvolve um certo tipo de atividade no nível de perfil A, B, vamos parar por aí, e temos de substituir com alguém que estava na fila de espera entre o D e o C, não vamos classificar necessariamente como estagiário, até porque o que identifica a qualidade de trabalho é o nível de entrega. Isso vai influenciar diretamente no nível de sucesso da produção. No entanto, nesse último aspecto, nós dizemos cá, diminuição do rendimento durante a substituição, estamos a falar exclusivamente do período de recomposição do tipo de pessoal necessário para fazer um certo tipo de trabalho. Isto também pode ser percebido como um aspecto que vai influenciar nas perdas de produtividade e qualidade, porque se o pessoal em que vai passar para o próximo horário, para o próximo fuso horário, o próximo itinerário, não tiver uma habilitação como aquele que foi prejudicado no momento de um acidente ou algum imprevisto dentro da empresa, automaticamente vai influenciar diretamente, para além de perda, vai influenciar diretamente na diminuição do rendimento, com também a flexibilidade para a conjugação daquilo que são as atividades da empresa, gerando desse modo perdas constantes no momento de produção. No entanto, se nós pudermos fazer um mapeamento adequado em termos de EPIs, em termos de EPCs, só para aquilo que a empresa precisa, situações do género nunca serão necessárias, assim como também alguma capacidade dos recursos humanos racionalizar em acompanhamento com o técnico de higiene de segurança no trabalho também podem frustrar estas possíveis hipóteses. Bem, agradecer pela presença de todos. Questões, dúvidas podem ser lançadas. Creio que as respostas já estão disponibilizadas já há 2, 3 semanas. Daquilo que foram as respostas que estão feitas já desde atrás. E informar que até a terça-feira desta semana terão um teste. Não creio que será um teste complicado, mas será em mínimo uma série de 25 questões. Então, 25 questões e o tempo não vai ser o tempo em que nós esperamos geralmente, vão ser 2 dias para resolver as questões. No entanto, nessas 25 questões para os 2 dias, logo que fizerem a entrega por meio do endereço eletrónico da OneDay Profissional, lhe será entregue logo de seguida um outro teste com 39 questões. Também deverão ser entregues em 24 horas. Espero não saturar a ninguém, creio que tudo isso está dentro da capacidade dos participantes. Obrigado, continuação de bom dia. Com licença.